Alguém lembra do conceito aí que a gente viu na aula passada? O método de custeio variável fornece? Bah, pessoal, vocês estão meio desanimados hoje, o que que houve? Ninguém, pessoal, ninguém lembra? Ah, não lembro, prof. Conceito da margem de contribuição, tá? Então, o custeio variável, apesar de ele não ser aceito pela legislação, ele é muito utilizado para fins gerenciais e ele fornece o conceito da margem de contribuição, né? É bem interessante para a gente conseguir identificar depois e conseguir chegar no cálculo do ponto de equilíbrio, né? A partir da verificação das quantidades necessárias aí para que a gente consiga cobrir, fazer frente aos custos fixos, né, que a empresa tem. Tá? E a número 3, alguém arriscou fazer ou não? Alguém tentou fazer alguma questão ou não? Eu não tentei, prof. Tava meio sem tempo, correria, acabei realmente não fazendo. Tá bem. E os demais aí? Dona Camille, Dona Morgana, Emily, o Igor, Karine. Número 3. Sabendo que os custos fixos de um serviço representam 2.500 e os custos variáveis somam 5.500, qual seria o custo do serviço pelo método de custeio por absorção e pelo método variável na prestação de 200 serviços? Então, deixa eu abrir a minha calculadora aqui. Então, custeio por absorção, a gente considera tanto o custo fixo quanto variável para o cálculo. 2.500 mais 5.500, total de 8.000, entre custo fixo e custo variável, dividido por 200 serviços, a gente tem um custo fixo, um custo unitário no método por absorção no valor de R$ 40. Já no método variável, a gente considera somente os custos variáveis. 5.500 dividido por 200, um custo unitário, né, de 27,50. Tá? Então, esse é a diferença. O método variável ele sempre vai fornecer um custo unitário menor, porque a diferença entre o preço de venda e o seu custo variável vai resultar na nossa margem de contribuição, que é o valor que a gente vai utilizar para pagar os custos fixos, tá? Então, com relação a essa atividade, acredito que é bem tranquilo, mas é importante a gente estar acessando lá e estar tentando fazer, tá bem? Para a gente não ser surpreendido depois, tá? Lembrando que na semana que vem a gente vai ter já uma atividade que vai abordar um pouco esses conceitos aí, o nosso segundo trabalho, tá? Para ser feito. Então é importante a gente entender aí como faz. Tá? Então, o pessoal que não fez aí essa semana aí tente fazer, tá? E eu fico à disposição aí para estar esclarecendo as dúvidas porventura que vocês tenham, tá? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai tratar dos conceitos da margem de contribuição, do markup e do ponto de equilíbrio, tá? Começando pela margem de contribuição, então, ela vai ser a diferença, como eu vinha falando para vocês, de um determinado preço de venda, tá? Menos
os custos e despesas variáveis. Isso considerando valores unitários aí do produto ou serviço, né? Então, essa diferença vai demonstrar essa capacidade que esse produto tem e a empresa conseguir pagar aí os seus gastos fixos, né? Considerando já pagos os gastos variáveis, que são os custos e despesas variáveis que a gente considerou. O que sobrar, cada produto vai contribuir com um pedacinho aí do nosso custo fixo. Então, para a gente estar efetuando esses pagamentos, né? Se a gente considerar uma empresa que comercializa mercadorias, então quando ela compra essa mercadoria, suponhamos que ela tenha comprado por R$ 50 e vendido por R$ 60, tá? Então esses R$ 50, quando ela vender por 60, menos os R$ 50, que é o custo variável dessa mercadoria, tá? Vai sobrar R$ 10. Esses R$ 10 a empresa vai conseguir ou vai ter possibilidade de estar pagando um pedacinho lá dos seus custos e despesas fixas, né? É o que vai sobrar da venda do produto, né? Da diferença do custo do produto ou do serviço, né? Ou tanto para o custo de compra, de aquisição dele ou de fabricação, no caso de uma indústria, né? A diferença do preço de venda e desse custo vai ser esse valor que vai sobrar, chamado de margem de contribuição, para fazer frente aí aos custos e despesas fixas, tá? Aqui a gente tem um exemplo na prática do cálculo, como que funciona, né? Então, digamos que o valor de venda do produto é R$ 70, menos o custo da matéria-prima, que é R$ 20, menos o imposto sobre venda, R$ 12, que é a comissão. Esses valores são custos e despesas fixas, tá? Imposto sobre venda R$ 12, comissão e frete de venda R$ 10, tá? Ele desconfigurou um pouquinho, não consigo alterar agora, mas depois eu faço, né? Então é 70 menos 20 menos 12 menos 10, o que vai sobrar são R$ 28 de margem de contribuição. Por que aqueles valores ali são considerados custos variáveis, tá? A matéria-prima vai ser sempre R$ 20, vai variar na totalidade. Lembram do conceito lá do custo fixo e custo variável, né? Mas por unidade de produto, ele vai ser sempre R$ 20. O imposto sobre a venda, tá? Normalmente, ele é um valor percentual, né? Sobre o valor vendido. Então, digamos que ele seja 3% sobre o valor da venda. Eu acho que aqui ele nem está 3%. Deixa eu ver quanto que ele está aqui. Boa noite. Está em 17,14% aqui esse valor da comissão, né? Então, ele é um valor fixo. Então, por cada valor vendido, ele vai ter aquele valor ali de comissão, tá? Por isso que ele é variável, porque ele é fixo na unidade, ele vai variar conforme a quantidade vendida, tá? E o frete sobre a venda R$ 10, um valor fixo ali também por produto que foi constituído ali no preço de venda, tá? Pagando cada valor que você vê, cada produto que a empresa vender, então ela vai ter esses valores aqui, ó, sempre para descontar do valor do preço de venda. Então, descontando esses valores, vai sobrar de cada produto lá R$ 28. E esses R$ 28, eles vão sendo acumulados para que a gente consiga pagar lá aqueles valores que são fixos, os demais valores que a empresa tem que está pagando, né? Então, seja os salários lá que são fixos, que depende da produção, todos aqueles gastos, se ela aluga um prédio, então ela tem que estar
fazendo a reserva desse valor, né? Então, cada produto vendido vai estar contribuindo aí para acumular valores através da margem de contribuição. Tá? Eu segui aqui. Opa. Acho que eu inverti aqui. Pronto. Então, aqui, ó. A margem de R$ 28,00 neste exemplo, né, multiplicado pela quantidade vendida, fará frente aos custos fixos e ao resultado da empresa. Então, lá no final da nossa aula de hoje, a gente vai tratar do ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, a gente vai dividir lá o total de custo fixo pelo percentual da margem de contribuição. A gente vai saber quanto de cada produto precisa vender para que a gente consiga zerar os nossos custos e despesas aí que a empresa tenha que pagar, tá? Então, quando a gente fala que esse valor que sobra vai fazer frente aos custos fixos da empresa, a partir daquele ponto de equilíbrio, a gente começa a apresentar um lucro, um resultado positivo, né? Um resultado favorável para a empresa. Então, chega um ponto que a gente vai vendendo os produtos, vai conseguir pagar todos os custos fixos e a partir dali a gente vai começar a estar acumulando lucro, né? Na forma de resultado positivo, tá? Então, é por isso que é importante a gente estar entendendo bem esse conceito, né? E aqui a gente viu uma coisa que eu lá no início da aula falei com vocês, né? Não basta a gente trabalhar com preço só baseado no nosso custo, no custo interno da empresa, sem se preocupar com a concorrência, né? Então eu faço esse questionamento lá no início da aula, né? E aqui eu retomo porque a gente começa a tratar do preço de venda, né? Então a gente não pode definir o preço somente baseado na empresa, né? Cada vez mais nós como consumidores, né? A gente acaba pesquisando o preço, seja procurando qualidade também, ou no atendimento, mas a grande questão é a gente encontrar um preço que esteja dentro do nosso orçamento, né? E aí esse preço a gente vai estar calculando através de fórmulas aí para a gente ter uma referência para estar comparando com aquilo que o mercado está praticando, né? E realmente a gente conseguir avaliar se a estrutura da nossa empresa ela consegue ser competitiva, né? Então, a gente pega um determinado produto, elabora lá aqueles itens que vão compor esse preço e a gente consegue fazer um cálculo para estimar esse preço de venda, né? Então, esse cálculo que a gente faz, a gente vai chamar, vai utilizar da ferramenta chamada aí markup, né? Então, o que é o markup? Vai ser um fator, tá, aplicado sobre o custo de compra de uma mercadoria para a gente conseguir formar o nosso preço de venda, né? Nesse cálculo, a gente vai pegar e fazer o quê? Vai inserir todos aqueles valores, os fatores, né, que a gente deseja cobrar sobre o preço de venda, sobre a forma de percentual, né? Então, tributos, taxas financeiras, margem de lucro, né? Então, tudo isso na forma de percentual. Digamos que os tributos incidentes, de cada mercadoria que eu vender, de um determinado preço de venda, eu vou estimar lá 3% de tributos, tá? Dependendo lá do tipo de empresa, né, ela vai ter uma carga tributária diferente, né? Então, taxa financeira, se eu vender no cartão de crédito, eu vou estar pagando lá 1, 2, 3%, tá? Dependendo da venda para a operadora de cartão. A minha margem de lucro, então, de cada produto, eu quero ter quantos por cento de lucro sobre cada produto vendido, né? Então, tudo isso a gente vai considerar e a gente vai montar uma fórmula que vocês estão enxergando aí, né? Então, a gente pode usar tanto markup divisor quanto markup multiplicador, tá? A diferença é que o markup divisor, a gente vai pegar os nossos custos lá do produto e dividir pelo markup. O markup multiplicador, a gente vai
pegar aqueles mesmos custos e daí a gente vai multiplicar. Qual fórmula a gente pode utilizar? A que vocês quiserem, tá? Se vocês preferem dividir ou se vocês preferem multiplicar. Tá? Então, vocês podem utilizar qualquer uma das duas, que o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo. Ó. Digamos que a gente tem o custo de um produto, ele custa R$9. Tá? Quando eu vender, a partir do meu preço de venda, 4% vai ser comissão. Desculpa, 4% vai ser imposto. 3% vai ser comissão. E de cada produto que eu vender, eu quero 31% recuperar os meus custos fixos, então vai ser o valor que eu vou utilizar para recuperar o meu custo fixo, e 15% eu vou jogar como margem de lucro. Então eu quero que sobre, né, de cada produto vendido, 15%. Então esse é o valor que eu vou considerar. Aí eu pego as fórmulas que eu tenho, né, e eu aplico lá, ó. Se eu utilizar no markup divisor, então o que eu vou fazer? Os 100% menos os 4%, menos 3%, menos 31%, menos 15% dividido por 100. Tá? Então, a gente vai achar lá um índice, né? 0,47. Se eu pegar o meu custo do serviço, que vai ser R$9 lá do serviço ou do produto, dividir por 0,47, a gente vai ter um preço de venda de R$19,15. Tá? Então, se eu vender por R$19,15, eu vou ter um lucro de 15%, conforme estipulado lá no exemplo que a gente viu. Esse é o markup divisor. Se eu usar o markup multiplicador, eu vou encontrar os mesmos 19,15. Só que ao invés de dividir, a gente vai achar um valor a ser multiplicado pelo custo ou produto lá o custo do serviço ou do produto. Tá? Então, os 9 vezes 2,1277, a gente vai ter um custo do serviço ali de 19,15. Até aqui, tudo certo, pessoal? Sim. Tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar, tá? Tá bem? Bem tranquilo, né? Nessa tabelinha aqui, ó, a gente tem aberto daí exatamente aquilo que a gente viu. Ó. Se o nosso preço de venda é 19,15 e eu disse que de imposto eu vou ter 4%, eu coloco lá 4% de 19,15 dá 77 centavos. 3% eu vou ter de comissão. Ó. 3% de 19,15 dá 57 centavos. 47% vai ser o custo do produto, que é os R$9, né? Os R$9 que a gente colocou lá, resulta em 47. A minha margem de contribuição, ó, foi de 8,81. O que é 8,81? É exatamente os 31% lá do custo fixo, mais os 15% do nosso lucro. Ó. A gente teve exatamente ali o lucro de 15%, 2,87. Então, aqui, pessoal, a gente consegue enxergar, por exemplo, aquela dúvida que a gente tinha. Se eu tenho o custo de um produto lá, ou do serviço, que é R$9, a grande questão que a gente tem. Quanto que eu vou ter que cobrar, tá? Qual vai ser o meu preço de venda com base no quê? Com base em que eu tenha que pagar 4% de imposto, que eu tenho que pagar 3% de comissão, que eu quero ter uma margem de lucro de 15% e que eu quero que cada produto contribua com 31% lá do meu custo fixo, por exemplo. Tá? Eu pego esses valores, jogo no cálculo do markup, tanto no divisor quanto no multiplicador, e eu consigo chegar nesse resultado aqui nos 19,15, né? Que a gente colocando na prova real aqui, a gente vê exatamente
descontando esses valores pré-definidos, a gente chega num lucro lá de R$15, que nesse caso aqui deu 2,87, né? Certo? A partir daí, a gente entra na questão do ponto de equilíbrio. Tá? Então, o que é o nosso ponto de equilíbrio? Então, depois que a gente conhece todos os gastos lá que a gente tem, a gente forma o nosso preço, a gente parte para identificar qual a quantidade que a gente deverá vender de cada um desses produtos para que a gente comece a obter lucro, né? Então, o ponto de equilíbrio ele vai mostrar o volume. O que é o volume? A quantidade que a empresa vai precisar produzir e vender para que ela consiga pagar esses custos e despesas fixas, né? Além daqueles custos e despesas variáveis que ela já está considerando, né? Porque quando a gente encontra a margem de contribuição, é porque a gente já abateu do preço de venda o custo e despesa variável, né? Para calcular o ponto de equilíbrio em reais, em faturamento, a gente vai utilizar a fórmula custos e despesas fixas dividido pelo índice da margem de contribuição. Então, a gente vai encontrar daí o faturamento em reais, ou seja, quantos reais eu preciso vender, tá, de determinado produto, em cima lá do preço de venda dele, né, para que a gente consiga pagar todas as contas que a empresa deve, tá? Lembrando que quando a gente fala em índice, tá, em uma fórmula, a gente pega o valor percentual e divide por 100, né, para transformar em índice, tá? Aqui um exemplo, né? Se a gente tem um total de custos e despesas fixas de 7.500 e uma margem de contribuição de 35%, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? Colocando na fórmula, a gente tem os nossos 7.500 dividido pelo índice da margem de contribuição. Se a margem de contribuição é 35%, a gente divide ela por 100. Então, 0,35, o nosso ponto de equilíbrio vai ser 21.428,57. Isso quer dizer o quê? Quando eu vender um total de 21.428,57, a empresa vai ter pago os seus custos e despesas variáveis mais os custos e despesas fixas. A partir daí, o valor que sobra da margem de contribuição vai ser acumulado na forma de lucro para a empresa. Tá? Então, o ponto de equilíbrio é exatamente o ponto em que a gente consegue pagar todas as despesas da empresa até aquele momento, incluindo e principalmente os custos fixos da empresa. Aqui a gente tem a tabelinha que a gente mostra a questão do nosso ponto de equilíbrio. Então, quando a gente alcançar a nossa receita de 21.428, digamos que a gente pague 10% de imposto, 5% de comissão e 50% é o custo do produto. Logo, os 7.500 lá vão ser as nossas, os nossos custos e despesas fixas. A gente, alcançando aqueles 21.000, a gente vai conseguir zerar esses valores, porque ele vai fechar exatamente com o valor da margem de contribuição em 35% quando a gente atingir aquele faturamento. Tá? Então, a grande questão do nosso encontro de hoje é a gente começar ou entender, né? Então, esses 3 conceitos aí que são bem importantes. Tá? Então, a gente parte lá da nossa margem de contribuição, que a gente viu, que é a diferença do preço de venda menos custos e despesas variáveis. Tá? Aí a gente entra no conceito do markup, que o markup vai ser uma fórmula que a gente vai utilizar
para aplicar sobre o custo do produto e elaborar o nosso preço de venda. E o último conceito que a gente viu é do nosso ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio vai ser o quê? A partir do nosso custo de despesa fixa e da margem de contribuição, a gente visualizar em faturamento quanto que a empresa precisa vender para conseguir pagar todos os seus custos e despesas. E a partir daí, ela alcançar o lucro esperado, né, de toda a empresa. Até aqui, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo certo? Sim. Então tá bem. Agora deixa eu mostrar a atividade disponível para vocês realizarem, tá? Na próxima aula eu quero estar mostrando para vocês aquilo que eu vou pedir. Até então, dúvidas vocês já vão, se eu não fui muito rápido. Do trabalho 1 lá, alguém ficou com alguma dúvida ainda? Ficou com alguma atividade ou não? Uma, uma dificuldade? Não. Deixa eu estar abrindo aqui, ele deu uma travada. Mais um pouquinho, ele tá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eita.
Tá parecendo legal para vocês? Sim. Então, só quero explicar. Esse aqui basicamente vai ser, nesses moldes aqui, trabalhinho que vocês vão ter que trabalhar, realizar na próxima aula, conforme o nosso cronograma, tá? Atividade 2, tá? Em cima daqueles conceitos que a gente viu na aula passada também, tá? Envia no WhatsApp também, senhor. Tá, mando no WhatsApp também. Eu vou estar mandando para o link aí, talvez fica mais fácil de vocês acessar, né? Durante o mês de setembro, então, a imobiliária ele administrou 80 condomínios. Custo variável representam 5.480 e custo fixo 2.800. Tá? A taxa de administração contratual de 180. O que é taxa de administração? Digamos que é o preço de venda. Tá? Sendo assim, perde-se a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Então, qual é que é o nosso faturamento total? 180 vezes 80. Né? Então, 180 vezes 80. 180 vezes 80, 14.400. Tá? Que a gente quer achar a margem de contribuição. Então, a nossa margem de contribuição vai ser o quê? O nosso preço de venda, certo? Que vai ser os 180 menos os custos variáveis. Então, se os custos variáveis representaram 5.480, isso já está no valor total, né? Por isso que eu multipliquei pelo preço de venda ali para a gente ter o faturamento das 80 unidades, né? Então, eu posso fazer os 14.400 menos os 5.480. A nossa margem de contribuição vai ser quanto? 14.400 menos 5.480. Vai ser 8.920. Tá? Aí a gente tem que descobrir quanto representa em valor percentual esses 8.920 do nosso preço de venda, né? Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer aquela regrinha de 3, né? 14.400 vai ser 100%, né? Os nossos 8.920 vai ser X. Né? Aí, aplicando a regrinha, a gente faz o quê? A gente multiplica os 8.920 vezes 100 dividido por 14.400. Então, 61, margem de contribuição, vai ser igual a 61,94%. A fórmula do ponto de equilíbrio, então aqui eu encontrei a margem de contribuição, né, em percentual, e a margem de contribuição em valor, que a gente já tinha calculado lá em cima, eu até vou colocar lá para vocês enxergarem, ó. Aqui os 8.920, ela é em reais, né? Tá? E aqui o valor em percentual. A nossa fórmula do ponto de equilíbrio, né, é o total do custo fixo dividido pelo índice da margem de contribuição. Aplicando na fórmula, a gente tem o quê? Total de custo fixo, 2.800, dividido pelo índice da margem de contribuição. Como é que a gente calcula o índice da margem de contribuição? Divide por 100, né? Índice da margem de contribuição vai ser o 61,94 dividido por 100, que vai ser igual a 0,6194. Então, 2.800 dividido por
0,6194, vai dar um ponto de equilíbrio igual a 2.800 dividido por 0,6194, 4.520,50. 4.520,50. Então, quando a imobiliária aqui receber 4.520,50 no seu caixa, quer dizer já que ela vai pagar os seus custos variáveis e já vai começar a estar pagando os seus custos fixos. Certo? Entenderam essa questão ou não? Exatamente esse cálculo vocês vão ter que trabalhar, tá? Na número 3, para a gente montar o nosso preço de venda, tá? O preço do serviço. Custo do serviço é 24,40. Então, aplicando na fórmula do markup, tá? Markup aqui, tá? A gente tem duas formas. Uma que a gente tem o 100, que vai dividir o 100 menos cada um dos percentuais, tá? Eu vou botar assim, soma dos percentuais. E aí tem o outro markup, que aí é o 100 menos a soma dos percentuais dividido por 100. Tá? A gente pode usar qualquer um deles que vai dar o mesmo resultado, tá? Esse aqui é o, vou colocar aqui, multiplicador. E esse aqui é o markup divisor, né? Ó. Vamos usar aqui o multiplicador para ver como é que fica a nossa fórmula. Então, 100 dividido por 100, menos aí a gente soma os percentuais ali. Quanto que a gente tem de percentual? 100 mais 6 de imposto, mais 10 de margem de lucro, mais 26 de custo fixo. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter 100 dividido por 100 menos a soma de todos esses valores que estão aqui. Isso vai dar 26, 36, 36 com 12, 48, né? Então, menos 48. Nosso markup vai ser igual a 100 dividido por 100 menos 48, 52. Nosso markup vai ser igual a 100 dividido por 52, 1,9230. 1,9230. Esse é o markup multiplicador. Para a gente encontrar o preço de venda, tá? O nosso preço de venda, a gente vai pegar o quê? Os 24,40 vezes 1,9230, porque a gente usou o markup multiplicador. O nosso preço de venda vai ser 24,40 vezes 1,9230, 46,92. É o nosso preço de venda. Conseguiram pegar, pessoal? O que eu estou fazendo aqui ou não? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Tá? Sim. E o divisor é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma, só a gente inverte a fórmula aqui, ó. Ó. Se a gente for fazer, ó, o nosso markup, a gente só altera as ordens aqui, tá? Ó, dos elementos. Porque antes o 100 ficava lá em cima, né? Ficava lá em cima e o resto passava dividindo. Agora a gente inverte, ó. O 100
menos a soma dos percentuais que vai ficar aqui. 6 mais 10 mais 26. E aí depois divide por 100. Se a gente colocar na fórmula, aí depois é matemática pura aqui, né? Eu vou colocar no final aqui para a gente entender, ó. E aí vai dar os 52 em cima que vai dividir por 100, tá? Aí esse resultado aqui vai dar 52 dividido por 100, 0,52. Aí, para a gente achar o nosso preço de venda, o que a gente vai fazer? Agora, esse é o divisor, né? Então, é o custo lá do serviço 24,40 dividido por 0,52. 24,40 dividido por 0,52. 46,92. Tá? A gente encontrou exatamente o mesmo resultado, então pode usar qualquer uma das fórmulas para encontrar o nosso preço de venda. Tá? Aqui uma outra questão. Ponto de equilíbrio considerando 25% de margem de contribuição e somando R$ 6.000 de custo e despesa fixa. Qual é que é a fórmula do ponto de equilíbrio que a gente viu? Custo fixo dividido pelo índice, aí não pode esquecer, né? Da margem de contribuição. Vou ver aqui que tem alguns alunos que estão interagindo pelo WhatsApp. Então, olha só, ponto de equilíbrio, total de custo fixo, 6.000, dividido pelo índice. Qual é que vai ser o índice da margem de contribuição aqui? Como é que a gente calcula o índice da margem de contribuição? 25% dividido por 100, né? Que vai dar 0,25. Logo, o nosso ponto de equilíbrio vai ser 6.000 dividido por 0,25. Vai ser 24.000. Lembrando aqui que a gente encontra o valor em faturamento. Tá? Aqui mais um preço de venda, tá? Semelhante ao que a gente calculou, mas basicamente é a mesma coisa, tá? Só a diferença é o quê? Para calcular o custo do serviço, a gente vai somar aqui o custo aqui, nesse caso, do produto, né? Então, o custo do produto, tá? Vai ser o quê? Então, vai ser a soma lá dos 34,40 mais os 68. Tá? Que aqui 34,40 mais 68, a gente vai ter o custo aqui de 102,60. E aí, colocando lá na fórmula do markup, o que a gente vai fazer? Vamos usar lá, então, 100 menos. Soma todos os percentuais, 22,8 mais 12,8 mais 5 mais 12 mais 6,8 dividido por 100. O nosso markup aqui vai ser 100 menos, aí vamos para a nossa calculadora, 22,8 mais 12,8 mais 5 mais 12 mais 6,8. 59,4, e depois vai dividir por 100. Nosso markup igual 100 menos 59,40, 40,60 dividido por 100. Nosso markup aqui nesse caso, 40,60 dividido por 100, 0,406. Como esse é o multiplicador, nosso preço de venda
vai ser igual aos Opa. Nosso preço de venda vai ser 102,60 vezes 0,406. E vai dar vezes 0,406. 41,65. Tranquilo, pessoal? É exatamente aquilo que está nos slides lá, as fórmulas que a gente utilizou, tá? Certo? Aí nós vamos ter durante a aula que vem para estar executando essa atividade. Essa semana eu vou montar certinho, baseado exatamente, praticamente isto que eu mostrei para vocês aqui, tá? Os cálculos que a gente vai ter que trabalhar, tá? E eu vou postar o trabalho na quarta-feira que vem para vocês trabalharem na quarta e depois tentarem concluir durante a semana. Eu vou estar auxiliando vocês, tá? Vocês vão ver que aí vai ter uma questão aqui, ó. E se o comprador solicitar a condição à vista, sem o custo financeiro, daí, ó, o custo financeiro lá, ó, 6,8%. Se ele quiser uma condição à vista, vocês vão ter que fazer um novo preço de venda sem esse custo financeiro, tá? Mas aí é assunto para próxima semana para a gente estar colocando em prática. Então eu peço que nessa semana vocês deem uma olhada nesse material, se aprofundem um pouquinho mais aí nesses conceitos que a gente viu. Tentem fazer aqueles exemplos que tem lá nos slides, tá? Tá bem afiado para a semana que vem a gente praticar isso bastante aí durante a nossa aula que vem, nesse trabalhinho, até a próxima semana aí para a gente tá entregando, tá bem? Tudo certo? Dúvidas? Eu sei que é difícil vocês terem agora, né? Porque o conteúdo novo que a gente viu vai precisar desse tempo aí de imersão de vocês no conteúdo para conseguir deixar isso mais claro. Certo? Sim. Então, bom trabalho para vocês, tá? Bons estudos aí. Qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bem? Mas não deixem de fazer contato, mandar lá, tá? E tá questionando principalmente se não conseguir realizar a atividade, tá? Eu tô para auxiliar vocês, tá bem? Um abraço, se cuidem, tá? E um até breve. Então tá, senhor. Falou. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.